Oi galerinha, semana passada a gente viu cetona e ácidos carboxílicos. Eu vou deixar um vídeo no Google Classroom da correção da atividade, porém hoje a gente já vai passar direto para outra nomenclatura, e essa nomenclatura vai ser uma aula mais limpinha, mais clean, mais rápida, porque eu preciso um pouco mais da atenção de vocês. A gente vai estudar os ésteres. Assim como os ácidos carboxílicos, eles têm uma nomenclatura um pouco mais inconstante, um pouco mais diferente. Mas como a gente vai ver com calma e vai ver só eles, eu não vou sobrecarregar muito vocês e no final da aula vocês fazem sempre aquele testezinho. Professor, mas você passa muita atividade. Pessoal, por quê? Porque no caso da nomenclatura, vocês precisam muito mesmo de praticar. E a prática vocês vão fazendo de acordo com os exercícios. Vocês podem pesquisar um pouco mais na internet, mais atividades. Eu passo pouquinho atividade, no máximo ali 5. Semana passada, se eu não me engano, foram 4 questões, ou foram 3 questões. Por quê? Para não sobrecarregar muito vocês não desistirem de mim. Já estou muito sozinho nessa quarentena. E vai sendo isso, essa constituição. Então bora lá, boa quarta-feira. Eu acho que eu já disse no início do vídeo. Hoje eu tô meio elétrico, mas vai dar certo aí essa aula. Hoje, como eu já dei um spoiler e já tá no spoiler do início da aula, nós vamos iniciar com ésteres. Ésteres. Hoje eu podia botar uma musiquinha, mas não. Escrevam aí no vídeo se vocês querem musiquinha, deem dica de música. Pronto, ó. Já fica aí uma dica para vocês darem dica de música para iniciar a aula. Vou ver aí o que é que vocês vão colocar. Acho que eu posso colocar até 4 segundos pro Instagram não. Pro Instagram não. Pro YouTube não me bloquear. Mas bora lá. Foco, que hoje a gente vai estudar os ésteres. Para realizar os ésteres, a gente vai ter que ter conhecimento das regras oficiais, a gente vai ter que ter paciência, classificar ele de acordo com os aspectos físicos assim, das substâncias que dão origem a ele. Vocês vão ver que a gente vai classificar ele em 2 etapas, preferencialmente. Com calma, a gente vai meio que entrando em um consenso de como fazer isso de uma forma a vocês aproveitarem e eu também passar o conteúdo de uma forma mais satisfatória para vocês. Mas bora lá. Para realizar essa nomenclatura, além de conhecer as regras oficiais, é fundamental que dominamos a sua fórmula estrutural. É preciso vocês saberem muito daquilo de esmiuçar a fórmula, abrir a fórmula como a gente já vem fazendo, e por isso que eu venho cobrando de vocês. Por quê? O nome depende da organização dos átomos. Professor, estou me assustando. Não precisa se assustar. Porque os ésteres, como eu já disse antes, podem ser classificados de acordo com os aspectos físicos das substâncias que dão origem. Os ésteres são provenientes de reações de esterificações, ou seja, formado por um ácido carboxílico e um álcool. Então a gente tem 2 grupos se unindo aí. São denominados, eles estão muito presentes em essências de fruta. Quando vocês tomam aí um sorvete que tem gosto de uma fruta, o cheiro, são ésteres que estão aí, que vocês estão ingerindo. Isso porque eles são substâncias que dão aroma, sabor de fruta, usados também como aromatizantes artificiais. Os triglicerídeos ou os triésteres são ésteres classificados como lipídios, são lipossolúveis, ou seja, não possuem afinidades com a água. E lipídios vocês veem em biologia. São formados por organismos vivos. Os triglicerídeos produto da junção de ácidos graxos com glicerol. Por último, nós temos as ceras, que são formados por ácidos graxos com mais de 10 carbonos. E as ceras são produzidas por organismos vegetais e animais e funcionam como revestimento e para desacelerar a perda de água. Nós também formamos a cerinha de ouvido para ter uma proteção do nosso aparelho auditivo.
Enfim, os ésteres têm essa fórmula estrutural, básica aí, o carbono sempre vai ter uma dupla oxigênio aí, mas bora lá conversar um pouco mais. O oxigênio ele realiza uma ligação simples com o carbono, sempre está ligado ao radical. E o carbono que se faz uma ligação dupla com o oxigênio pode estar ligado a um radical ou a um hidrogênio. Com isso, nós temos o éster, apresenta duas partes. E aí tá na telinha de vocês esse éster bonitinho. A parte 1, que é a seta vermelha, ligada ao carbono do grupo funcional fazendo duplo oxigênio, e a parte 2, que está aí representada pela seta azul, ligada diretamente ao grupo funcional. Ou seja, nós temos que fazer a nomenclatura de dois grupos. Professor, já era complicado fazer a nomenclatura de um. Agora a gente tem que fazer a nomenclatura de dois. E aí como é que a gente faz? O primeiro, a parte 1, a gente faz basicamente o prefixo, que é referente ao número de carbonos, mais o infixo, que ainda está na parte 1, referente ao tipo de ligação do carbono, mais ato. Terminamos a primeira parte. E aí fica prefixo, infixo, mais o ato. No segundo, a gente tem o nome do radical da parte 2, mais A, e finalizou a nomenclatura. Viu como é simples? Vamos lá para o exemplo, senão vocês vão ficar me encarando aí do outro lado da telinha, esse professor é doido. Mas exemplo 1, tá aí esse grandão, já escolhi um bem grandão para vocês, para já tirar toda a dúvida possível. E aí a gente faz o quê? É importante estabelecer qual a parte 1 e qual a parte 2 do éter. Éter só na aula que vem. E aí, fazendo isso, a gente tem o seguinte. A gente tem essa primeira parte, que está com a setinha azul, que a gente tem 2 carbonos e tem uma ligação dupla com o oxigênio lá em cima. E o segundo, que é depois do oxigênio, que está efetuando ligações simples. Ó, vocês veem que esse oxigênio está efetuando ligação simples entre uma cadeia e outra. E aí a gente faz o quê? Divide. A nossa primeira cadeia vai ter 2 carbonos e a segunda cadeia vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos. E aí, vamos lá. Parte 1, temos 2 carbonos, prefixo et. Somente ligações simples, então, saturada. Então, a gente tem etan. Parte 2, a gente tem o radical butil, porque a gente já viu que a gente tem 4. Assim, o nome fica etian, porque a gente já viu lá pela regra. Primeiro, prefixo mais infixo, então fica etian, finalizando com o ato. Então fica etanoato, aí a gente bota butil, finaliza com A. Então fica etanoato de butila. Deu uma reviravolta, porque nesse vocês precisam ter muita, mas muita atenção na classificação da cadeia. Vocês precisam identificar as duas cadeias e fazer a nomenclatura de quem é a cadeia principal e de quem é a cadeia secundária, ok? Lembrando que a gente sempre vai ter a parte do grupo funcional que tem a dupla com oxigênio, por isso que a parte 1, ela sempre faz a dupla com o oxigênio. E aí, a parte 2 sempre está ligada diretamente ao grupo funcional, beleza? Que é esse daí que tem a ligação com o oxigêniozinho mais simples, assim, digamos. Sempre vai ter esse oxigênio e fazendo 2 ligações simples. A que tiver o oxigênio fazendo dupla lá em cima, como já foi os 2 casos e vai ser desse nosso segundo exemplo, a gente tem a parte 1. Quando for ligação simples só com oxigênio e não tiver mais nada, a gente tem aí a parte 2, que é o grupo funcional. Bora lá para o segundo exemplo. Tá aí na telinha de vocês e a gente lembrando quem é a parte 1, quem é a parte 2 do éster. Nessa imagem a gente consegue aí ver lá em cima a dupla O, bem bonitinha, e o nosso grupo funcional, que é a parte 1. Parte 2. Parte 1, seta azul, a gente tem 5 carbonos, prefixo pente, somente ligação simples, então a gente tem an, finaliza com o ato, então fica pentanoato, vamos para a parte 2.
O radical aí que a gente tem no caso é 1, 2, 3. Então, a gente tem aí um butil. Met, et, prop, but. Porque a gente tem 4 carbonos. Professor, nesse caso, você me disse que eu tenho 4 carbonos, mas eu não considero uma ramificação? Pessoal, nesse caso, como vocês veem que tem todo um contexto diferenciado, a gente não considera. E aí, nesse caso, a gente ainda coloca o isobutila. Professor, você está colocando o ila. Sim, porque nesse caso a gente está meio que desconsiderando aí o que seria a ramificação, porque se seguisse as regras anteriores, a gente ia ficar met, et, prop, ia ficar prop, aí ia ficar basicamente prop 2 metil. Não, 2 metil prop, basicamente isso. Mas nesse caso a gente faz essa nomenclatura da segunda parte de isobutil. Por quê? Isobutila. Porque a gente está tendo uma ligação simples aí, no caso, com um oxigênio. A gente teria uma ramificação que tem essa parte de iso na substituição do que seria a nossa ramificação. Bora para o exemplo 3. Eita, professor, que hoje você está fazendo muito exemplo. Hoje a gente vai ter 4 exemplos, que é para não sobrar aí muita dúvida para vocês, ok? Professor, tem o risco de vir ramificação? Não. Nesse caso, os ésteres não têm essa facilidade de formar ramificações como tinham os outros, ok? No exemplo 3, mesma coisa. Seta azul, a gente tem a parte 1, seta 2, a gente tem o nosso grupo funcional. Nesse também é bem simples, então no primeiro a gente tem 1, 2, 3, 3, então met, et, prop. É só ligação simples, então fica propanoato de quê? De 1, 2, tem 2 carbonos, então etil finaliza com A. Propanoato de etila. Exemplo 4, que é um pouco mais complicado. A gente tem, primeira parte, 6 carbonos, prefixo X. Na primeira parte, a gente só tem ligações simples. Então, a primeira parte fica conhecida como hexanoato. De quê? E aí, a gente vem com uma dupla. Vocês veem aí que tem uma dupla. E para isso, a gente vai ter que ter uma atenção a mais. Por quê? Nesse caso, você também pode, por exemplo, nesse exemplo, a parte 2 ele fica vinila. Professor, não tem muito nada a ver com o que a gente entende por hidrocarboneto. Mas lembrem que lá atrás a gente tinha a nomenclatura das ramificações dos hidrocarbonetos e a gente fazia algumas mudanças. Ico, oico. Então, fazendo esse apanhado, vocês poderiam fazer a nomenclatura dessa segunda parte, nesse exemplo, de, por exemplo, hexanoato de, aí contém 1, 2, met, et, e a gente tem uma ligação dupla, uma insaturação, a gente poderia também colocar, em vez de vinila, que, como é esse caso, a gente colocar como... Mas aí eu vou recapitular antes de responder isso, porque eu lembro que uma das alunas teve dúvida de quando colocava iso. E o iso, a gente utiliza esse prefixo quando a valência livre está localizada no carbono primário, ou seja, no primeiro carbono ali está localizada essa ramificação da cadeia. Vocês lembram que no exemplo, deixa eu procurar aqui, era para não ter abordado isso antes, mas bem que eu lembrei aqui. Isobutila, pronto, chegamos. Essa anterior, que a gente tem 4 carbonos no caso, ela é uma nomenclatura usada para identificar radicais que apresentam esse segmento quadradinho. Quadradinho não, né? Esse segmento em forma de um triângulo.
Isso é utilizado muito, muito naquela parte de nomenclatura das ramificações de ligações simples de nanovalência, cisão homolítica. A gente já viu isso lá no início de hidrocarbonetos, quando a gente falou de nomenclatura dessas próprias estruturas que vão ter como se fosse uma singularidade, como se fosse algo somente delas. Então a gente tem isso para iso, a gente também tem a SEC, que a gente já viu, quando a gente utiliza SEC, ele é utilizado para indicar uma valência livre no carbono secundário. Fica tipo como se fosse uma valência sobrando, assim, digamos. E essa valência, ela é ligada ao oxigênio. Então, quando isso ocorre, a gente chama de iso. Essa valência sobrando, essa mesma que liga com o próprio oxigênio. A gente tem a SEC, a TERC, a gente tem a NEO e a vinil é uma delas também, que é esse caso aqui anterior, do último exemplo. Vinil nada mais é do que uma nomenclatura base para esse tipo de ligação. Como a gente tem 2 carbonos, uma ligação dupla, a gente chama de vinil, como já é uma base, que são, como a gente chama, de grupos substituintes, que são compostos insaturados. Como é um éster, a gente finaliza com A. Então, eu vou deixar no material para vocês recapitularem essa parte de nomenclatura de compostos em termos de ramificação, para vocês darem uma lembrada. E a aula que vem eu volto com essa parte desse conteúdo para fixar ainda mais. Para vocês lembrarem, porque a gente já viu isso no hidrocarboneto, e vocês relembrarem aqui. Então, esse último, ele fica hexanoato de vinila, ok? Porque a vinila é quando vem esses 2 carbonos ligados, tem essa ligação, essa valência livre, como a gente chama, ligada ao oxigênio. Então, esse grupo fica como vinila, ok? É um pouco complicado, como eu disse, mas nos exercícios que vocês vão ver vai ser um pouco mais fácil. Eu vou deixar alguns exercícios resolvidos para vocês treinarem também. E o exercício que realmente para vocês fazerem. Lembrem-se sempre, qualquer dúvida, estou disponível. Me procurem no WhatsApp, no privado, no grupo, que eu vou tirar essa dúvida de vocês, ok? Então, por hoje é só. Essa é a nossa aula. Já passou aqui um tempo que eu tinha previsto, mas tudo bem. Qualquer dúvida, me procurem, ok? Uma ótima quarta, estudem, prestem atenção no material que eu envio para vocês, que vai dar tudo certo.